Saudações amigos do Zona de Guerra. No vídeo de hoje falaremos a respeito dos mísseis balísticos, uma arma relevante no campo de batalha. Rápidos, letais e quase impossíveis de interceptar. Os mísseis balísticos são uma das armas mais destrutivas já criadas pelo homem. Mas como eles funcionam, quem os possui e como já foram utilizados em combate? Hoje, você vai descobrir tudo sobre essas máquinas de destruição. Os mísseis balísticos seguem um princípio simples, mas devastador. Depois do lançamento, sobem rapidamente até saírem da atmosfera. No espaço, seguem uma trajetória parabólica e, na fase final, entram na atmosfera e atingem o alvo em velocidades que podem ultrapassar 20 vezes a velocidade do som. Eles são classificados de acordo com seu alcance. Os de curto alcance, como o Scud-B, atingem até 1000 km. Já os mísseis de médio alcance, como o DF-21 chinês, podem chegar a 3000 km. Se forem intercontinentais, como o Minuteman III dos Estados Unidos ou o Sarmat russo, podem ultrapassar 10.000 km e cruzar continentes em menos de 30 minutos. Os mísseis balísticos de curto alcance possuem um alcance de até 1000 km e são frequentemente utilizados para ataques táticos em conflitos regionais. Exemplos incluem o Iskander, da Rússia, com 500 km de alcance e grande precisão, e o Scud-B soviético, amplamente utilizado durante a Guerra do Golfo. Eles geralmente utilizam combustível sólido e podem carregar ogivas convencionais ou nucleares, com cargas variando de 500 kg a 1 tonelada, viajando a velocidades de Mach 3 a 5. Esses mísseis são eficazes contra alvos estratégicos dentro de um teatro de operações militar. Já os mísseis balísticos de médio alcance possuem um alcance entre 1000 e 3000 km, sendo usados como armas estratégicas para dissuasão regional. Alguns dos mais conhecidos são o DF-21 chinês, com 2500 km de alcance e capacidade antinavio, e o Agni-2 indiano, com 2000 km, projetado para defesa contra ameaças regionais. Esses mísseis podem atingir velocidades de Mach 5 a 8 e atingir altitudes de até 1000 km. Eles são projetados principalmente para transporte de ogivas nucleares, mas também podem ser utilizados com explosivos convencionais de alto impacto. Os mísseis balísticos de alcance intermediário são aqueles que operam entre 3.000 e 5.500 km. Normalmente equipados com ogivas nucleares, esses mísseis são utilizados por países que buscam uma capacidade de ataque, além de suas fronteiras, sem necessidade de um míssil intercontinental. O RSD-10 Pioneer, da antiga União Soviética, possuía um alcance de 5.000 km e foi um dos principais mísseis da Guerra Fria. Já o DF-26 chinês, com 4.000 km de alcance, ficou conhecido como matador de porta-aviões devido ao seu potencial para ataques contra frotas navais. Esses mísseis viajam a velocidades entre Mach 10 e 15 e podem alcançar altitudes superiores a 2.000 km. Os mísseis balísticos intercontinentais são as armas mais poderosas desse tipo, com alcance superior a 5.500 km e capacidade de atingir qualquer ponto do planeta em questão de minutos. Eles podem carregar múltiplas ogivas nucleares, conhecidas como ogivas de reentrada independente, que se separam na fase final do voo e atingem alvos diferentes. Entre os principais mísseis estão o Minuteman III, dos Estados Unidos, com 13.000 km de alcance e capacidade para 3 ogivas, e o RS-28 Sarmat, da Rússia, que pode carregar até 15 ogivas e percorrer 18.000 km, tornando-se uma das armas mais temidas do mundo. Esses mísseis viajam a velocidades superiores a Mach 20 e atingem altitudes de até 4.000 km antes da reentrada na atmosfera. Por fim, os mísseis balísticos lançados de submarinos oferecem uma segunda linha de ataque nuclear, garantindo que um país possa retaliar mesmo após um ataque surpresa. Com alcance entre 8.000 e 12.000 km, esses mísseis são disparados de submarinos ocultos nos oceanos, tornando a detecção e interceptação quase impossíveis. O Trident 2D5, utilizado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, pode atingir 12.000 km e carregar até 14 ogivas nucleares. Já o Bulava, da Rússia, tem um alcance de 10.000 km
e capacidade de lançar ogivas de reentrada independentes. Esses mísseis são lançados debaixo de água e emergem antes de seguir sua trajetória balística. Atualmente, várias nações possuem mísseis balísticos. Os Estados Unidos, Rússia e China são as 3 maiores potências, com arsenais capazes de atingir qualquer ponto do planeta. França e Reino Unido operam principalmente mísseis lançados de submarinos, enquanto Índia e Paquistão mantêm mísseis de médio alcance. Já a Coreia do Norte surpreendeu o mundo ao desenvolver mísseis intercontinentais, como o Hwasong-17, que pode atingir os Estados Unidos. Apesar de serem usados principalmente como forma de dissuasão, alguns mísseis balísticos já foram disparados em combate. Durante a guerra Irã-Iraque, ambos os lados bombardearam cidades com mísseis Scud. Na Guerra do Golfo, o Iraque lançou mísseis contra Israel e Arábia Saudita, levando os Estados Unidos a usarem sistemas de defesa, como o Patriot. Mais recentemente, a Coreia do Norte intensificou seus testes, aumentando as tensões na Ásia. Mas há como se proteger contra essas armas? Sistemas de defesa como o THAAD americano e o Iron Dome israelense tentam interceptar mísseis no ar, mas quando falamos de mísseis balísticos intercontinentais modernos, a defesa se torna um grande desafio. Alguns carregam múltiplas ogivas, conhecidas como veículos de reentrada múltiplo independentemente direcionado, que se separam no espaço e tornam a interceptação quase impossível. Os mísseis balísticos representam um dos maiores avanços militares do século XX e ainda hoje são peças-chave no equilíbrio de poder global, capazes de mudar o curso de uma guerra em minutos. Eles são tanto uma ameaça quanto um instrumento de dissuasão. O futuro das guerras será decidido pelo avanço dessas armas, ou pela capacidade de se contrapor a essas ameaças formidáveis. Gostou do vídeo? Deixe um comentário, o like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.